Valeu, Pedro. Gostaria de convidar, então, nosso próximo finalista, o aluno Gabriel Fonseca Francisco, e o trabalho é o Valoração de uma empresa do setor imobiliário em contexto de instabilidade do preço do aluguel. Deixa eu abrir a apresentação. É esse aqui, né? Boa. Então, ou seja, ele foi orientado pelo professor Eduardo Rego. 10 minutinhos, então, para a sua apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde, obrigado a todos pela presença aqui. Queria começar agradecendo o professor Eric, principalmente porque ele me permitiu fazer um trabalho que é exatamente o que eu fazia como meu estágio, exatamente o que eu faço hoje como carreira. Acho que isso é realmente um privilégio para a realização do trabalho de formatura. Bom, para todo o contexto, a minha é a avaliação de uma empresa, o objetivo do meu trabalho é a avaliação financeira de uma empresa do setor imobiliário, ou seja, que administra imóveis, não que constrói, que administra imóveis de edifícios de escritório concentrados na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. A minha motivação foi porque, na época que eu contratei o professor, eu cobria o setor imobiliário. Ainda bem que eu cobri o setor imobiliário, que se eu cobrisse óleo e gás e elétricas como hoje, provavelmente eu estaria sentado ali do que aqui. Então, era uma piada, era para vocês rirem, por favor. Assim. Obrigado. Então, é exatamente o que eu faço trabalhando em research na Goldman Sachs, aqui no Brasil. A metodologia que eu adotei foi a elaboração, metodologia de precificação pela metodologia do fluxo de caixa descontado, que todos nós aprendemos em engenharia econômica, um pouco a contabilidade também, com os prevendo os itens dos 3 demonstrativos fundamentais da empresa, que também são divulgados a partir das informações divulgadas a público no portal da CVM, e a previsão do principal componente de receitas, o aluguel das propriedades de edifícios de escritórios por meio de um modelo de regressão linear múltipla. A motivação foi porque eu fiz também trabalhos bastante parecidos para o setor residencial, quando eu cobri o setor ainda no banco, e a partir também replicando, baseado na metodologia que Case-Shiller, que previu a queda do preço dos imóveis nos Estados Unidos, fez à época, no ano de 2008. Só para dar o contexto, São Carlos, SCAR 3 SA, vale 1,7 bi a empresa, ela está meio parada desde que eu fiz o trabalho, então está mais ou menos o mesmo valor. São 85 edifícios comerciais distribuídos em São Paulo e no Rio, 97% de edifícios corporativos de escritório. O contexto principal do mercado, que é a motivação disso, é que nós estamos num momento de excesso de oferta, principalmente nesses 2 mercados, com destaque para o Rio de Janeiro, que enfrenta um problema mais grave relacionado ao setor de óleo e gás. Para quem não sabe, a Petrobras quebrou, e a Reboque quebrou também todos os seus fornecedores, o que gera uma grande crise no mercado de inquilinos para as lajes corporativas no Rio de Janeiro. Vamos lá. Falando primeiro da metodologia, como partindo de cima para baixo, para saber como eu cheguei no número final. Primeiro, para prever o componente fundamental da receita do P vezes Q, dado que o meu Q, que é a metragem, é dado, travado, going forward, desculpa em inglês, eu fiz a previsão dos preços em termos reais, baseado no modelo de regressão múltipla, elaborado a partir da variação não valor absoluto, variação trimestral do aluguel por metro quadrado aos preços do 2º trimestre do ano passado, que foi quando eu fechei a estimativa, baseado tendo como variáveis independentes variação trimestral de PIB de serviços, produção industrial, juro real, desemprego e também do estoque, variação do estoque de espaço vago medido por consultorias e entidades de classe do setor. Foram feitos todos os testes possíveis e imagináveis de verificação de outliers, multicolonialidade, obtenção dos termos de segunda ordem. Apliquei 3 metodologias para não gerar uma tendenciosidade, não sabia quais combinações de variáveis iam ficar no meu modelo central. Metodologias de seleção de variáveis. Não tem uma tradução, peço desculpa, eu peguei da bibliografia tal como era. Stepwise Regression, que é adicionar termos do 0 até o máximo e verificar aonde parar. Backward Elimination, que é pegar pegar o modelo com o máximo número de variáveis e ir retirando até chegar numa condição melhor. E o Best Subsets, que me gera, por análise combinatória, ele me gera combinações, e daí eu seleciono a melhor combinação de modelo, de acordo com o algoritmo. Para cada vez que eu aplicava essas metodologias, eu verificava as obediências às hipóteses de regressão, que é
média dos erros igual a zero, distribuição normal, por aí vai, está tudo detalhado no TF, eu peço desculpas por não lembrar de todos, e verificação do relacionamento de regressão total teste F e de cada variável teste state student. Comparação do modelo pelo R quadrado ajustado para tirar o efeito de quanto mais se adiciona variáveis, mais teoricamente o R quadrado normal fica maior, mas não quer dizer que você tenha um modelo melhor, e da estatística CP. E, a partir do modelo escolhido, que foi uma versão do algoritmo Best Subsets, gerei a previsão até uma previsão no modelo de 6 anos. Eu não quis trabalhar com perpetuidade, eu vou explicar depois por quê. Então, 6 anos... Alô? Deu? Não, mas acho que agora deu. Não vou mexer. Vou mexer, vou ficar parado. Ó, não. Tá, perdão. Assim. Então, que era onde eu tinha... Era onde eu tinha previsão das variáveis independentes que alimentavam o meu modelo no site do Banco Central a partir da pesquisa Focus, no site das consultorias. Eu tinha até esse horizonte de tempo máximo. Eu não queria extrapolar e fazer nenhuma hipótese minha sem essa base. Eu queria estar ancorado nessas hipóteses, que é como a gente faz também no nosso trabalho, ou tenta fazer o máximo do tempo. Bom, isso aqui é o que o modelo chega ao final para a estimativa de preços em reais por metro quadrado dos aluguéis, para os aluguéis do portfólio de imóveis da empresa. Eu só quero destacar aqui que ele realmente, dado a expectativa, e na época era uma expectativa bem pior, hoje talvez seria uma virada maior de reversão da tendência de queda de preços reais, mas mesmo assim o mercado só se recupera quase no final do nosso horizonte de tempo. Hoje, provavelmente, se eu rerodasse o modelo, dadas as melhores expectativas com a economia brasileira, também queda do juro, eu previ um juro forward de 12%, no final desse ano já está em 9%, para vocês terem uma noção como muda. Bom, a partir disso, peguei aquilo, passei a termos nominais, né, que meu modelo foi denominado em termos nominais, então só inflacionando para frente, e estimativas das receitas de aluguéis, me dá o P, com vezes que basicamente você matou o modelo, o resto é tudo para o balanço dias de receita, dias de despesa, para não gerar grandes variações de capital de giro, que geram um valor para a empresa que é irreal. Adotei o cronograma de renovação de aluguéis que a empresa divulga, está até aqui no meu apêndice. Para aqueles 3% do varejo de conveniência, eu não realizei um modelo de previsão específico, até porque a empresa dá menos informação sobre esse segmento, então eu travei a ocupação e o preço eu reinflacionei a GPM. Projetei até esse horizonte para uma metodologia de DCF, e no final, no ano terminal, eu assumi a venda do portfólio inteiro da empresa. Por quê? É uma empresa muito ativa na compra e venda de imóveis. Então, eu assumo que, no final, uma maneira dela gerar valor para o acionista é por meio da reciclagem de todo o portfólio dela, como ela já fez antes. Basicamente, chegando aqui esse é o sumário do meu modelo de previsão, esse preço-alvo de R$ 35,10, a ação está hoje uns R$ 31, e já foi impactado por um desinvestimento anunciado. O que quer dizer, conforme a recuperação econômica vem, como refletido no meu modelo, os múltiplos contraem, quer dizer que a empresa gera mais resultado, então fica mais barata, e as razões, como o retorno sobre capital, aumentam, que é a mesma coisa. Na análise de sensibilidade aqui, eu só quero mostrar que o modelo é bem sensível às variáveis PIB de serviços, taxa Selic e IPCA. Então, eu estou estressando em diferentes cenários, qual o horizonte, o range, eu vou falar em inglês, desculpa, qual o range que eu chego de preço, e os valores extremos obtidos aqui. Eu só quero dar isso como... eu mantenho o meu caso base ainda, mas eu só quero dar isso até um pouco de limitação do modelo, que ele é realmente muito sensível às variáveis.
Eu apresento aqui os cenários onde eu cheguei nos extremos, estão em vermelho. E, bom, o que a gente conclui, né? À época eu tinha chegado a esse preço-alvo. Basicamente, via de regra, se você tem um retorno acima da sua taxa de juro nominal, retorno nominal, ou retorno real acima da sua taxa de juro real, você compra. E então eu combinei com uma recomendação de compra. O que eu acho assim, o que é importante aqui o que eu retiro desse trabalho muito importante é, primeiro, quando você projeta uma empresa, você projeta todas, no fim. A metodologia é feita para você poder avaliar qualquer empresa, óbvio, sabendo dos específicos de regulação e tudo mais. Ainda bem que esse é um setor não regulado, torna-se bem mais fácil de avaliar. Um principal desafio era que não tinha para um horizonte de tempo similar a previsão da variação futura do estoque vago de escritórios na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Tive que fazer hipóteses, por isso, uma das razões que eu fiz também análise de sensibilidade para estar ancorado, e não era das variáveis que influenciavam o principal meu modelo de previsão. Foi isso que eu cheguei. Eu deveria ter posto um obrigado aí, mas obrigado.